tudo bem com vocês, meus amores? Bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, finalmente, eu vim trazer pra vocês o relato de como foi a minha fase no puerpério, como foi a minha queda de hormônios assim que a Laurinha nasceu. Se você tá chegando aqui agora através desse vídeo, eu vou deixar pra vocês linkado aqui embaixo na descrição e também passando aqui em cima no card o relato do meu parto e também contando pra vocês como foi a minha recuperação da cesárea, tá? Eu ganhei bebê fazem 2 meses. Os primeiros dias foram muito complicados, foram tensos demais, mas graças a Deus hoje já tá tudo bem. A minha pequenininha tá aqui dormindo, descansando, e eu vim compartilhar com vocês como foi a fase do puerpério e o que eu fiz para conseguir passar por essa fase, sabe? E conseguir tocar a bola pra frente. Então, antes da gente ir pro vídeo, peço para vocês se inscreverem aqui no canal se ainda não forem inscritas, deixar o like no vídeo, que é extremamente importante pro crescimento da nossa família, e comenta aqui embaixo se você já passou pela crise do puerpério, se você tá passando por essa crise ou se você tá gravidinha, enfim, vamos conversar, tá bom? Então simbora para mais um vídeo aqui no meu canal. Eu ganhei bebê fazem 2 meses, ganhei no finalzinho de dezembro, e quando eu fui para casa, foi que o meu psicológico, me fez entender que a Laura havia nascido e que agora eu era mãe, né? Então, tudo que aconteceu comigo no parto da Laura, que foi um parto muito difícil, fiquei muito tempo em trabalho de parto, tava tendo uma recuperação muito difícil, uma recuperação muito dolorosa, tava com os seios empedrados, então tudo isso meio que ajudou, né, essa minha queda de hormônios dramática, assim, ao ponto de entrar no puerpério e de repente, assim, se eu não tivesse me agarrado a Deus, eu com certeza teria entrado numa depressão pós-parto. Então, vou contar tudo pra vocês, tá? Já pega a pipoca, porque hoje vai ser um papo literalmente de amigas. Quando eu cheguei em casa, só estava eu, o Guilherme e a Ana Laura, e foi aí que meio que eu comecei a ficar muito sentimental. Eu já estava assim, já estava com o meu emocional abalado, né, por tudo que já havia acontecido. Então, quando eu cheguei em casa, que eu me olhei no espelho, que eu vi o meu corpo, eu já fiquei muito mal, eu já fiquei assim muito triste, porque eu peguei muitas estrias na gravidez, mas elas estavam vermelhas, né? Então, na minha cabeça teria solução e o meu corpo voltaria ao normal após a gravidez, né? Mas quando eu cheguei em casa, as minhas estrias já estavam todas brancas, né? E elas são mais difíceis de cuidar e tudo mais. Então, quando eu me olhei no espelho, a minha barriga tava flácida, a minha barriga tava mole, eu tava toda inchada, os meus pés estavam extremamente inchados por conta da cesárea, minha barriga muito inchada, eu comecei a chorar muito, porque eu falei, já era. Meu casamento acabou, o Guilherme vai me trocar porque eu sou nova, eu só tenho 20 anos e o meu corpo tá horrível. Começou a passar vários pensamentos ruins na minha cabeça relacionados a isso, e também começou a passar vários pensamentos sobre ser mãe, sabe? Eu comecei a pensar assim, eu não vou conseguir ser mãe, eu não vou conseguir dar conta de tudo, eu não vou conseguir ser esposa, ser mãe e ser dona de casa, eu não vou conseguir dar o melhor para minha filha, os meus seios estavam muito empedrados, então tava com dificuldade para dar de mamar para Laura, então eu fiquei pensando muito nisso, que eu teria que entrar na fórmula. Então tudo isso começou a vir na minha cabeça de uma forma que é desesperador, sabe? Eu não acreditava no puerpério, eu não acreditava que existia o puerpério, essa queda de hormônios. Eu achei que ia ser tudo relax, que ia ser tudo tranquilo. Eu me programei, né, por um puerpério super tranquilo. Na verdade, eu nem me preparei por puerpério, assim como eu não havia me preparado para um parto cesárea, sabe? Então, o meu emocional ficou muito mal, o meu emocional ficou muito debilitado. Então, os dias foram passando e eu comecei a ficar desesperada, né? Eu comecei a chorar por tudo, eu comecei a ficar muito sentimental, eu ficava triste porque eu tava dependendo do Guilherme pra
tudo, eu estava usando fraldas e ele fazia tudo pra mim, ele fazia algo pra gente comer, ele que trocava a Laura, ele que me ajudava a levantar da cama, ele que me ajudava a pegar a Laura pra dar de mamar. E isso, gente, é super normal. Quando você passa por uma cirurgia, isso é normal, principalmente a cesárea, que é uma cirurgia de médio risco, né? Mas naquele momento eu não estava entendendo isso, sabe? É muito estranho falar porque você não consegue entender e acreditar que aquele momento vai passar. Você só pensa naquele dia que você está vivendo, sabe? Então, quando a Laura chorava, eu ficava triste por eu não ter conseguido levantar sozinha e pegar ela, sabe? Quando eu precisava trocar ela, que eu ia no trocador trocar ela, eu começava a sentir muitas dores nas costas, eu ficava muito triste porque o Guilherme tinha que continuar, porque o Guilherme estava dando banho nela. Então eu comecei a me achar uma inútil, sabe? Eu falava assim, eu tive filho, a Laura nasceu e eu não estou conseguindo cuidar. Então eu comecei a ficar muito mal com isso, eu comecei a chorar muito por isso. Então eu só queria ficar dentro do quarto, sabe? O Guilherme falava, vamos lá na sala, vamos assistir alguma coisa. Eu não queria, eu queria ficar sozinha no quarto, eu, o Guilherme, né? Eu queria que o Guilherme ficasse comigo. E isso foi uma coisa que eu fiquei muito próxima dele. Eu queria que ele estivesse comigo, aonde eu estivesse, eu queria que ele estivesse, sabe? Eu chorava do nada, assim, eu acordava de manhã e eu chorava, eu começava a chorar e eu não sabia o porquê que eu estava chorando, sabe? Eu não sabia explicar. Eu só tava sentindo um sentimento ruim, uns pensamentos ruins, sabe? Então, o que me fez sair disso foi a oração, porque eu me lembrei de uma passagem da Bíblia que fala, aquele que vinha a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então eu pensei, se eu for até Deus, Ele não vai me deixar sozinha, Ele não vai me abandonar, sabe? E eu falei pra Deus com todo o meu coração, eu entrei no quarto da Ana Laura, fechei a porta e fiz uma oração sozinha, eu e Deus. Falei assim, meu Deus, eu não aceito entrar numa depressão pós-parto. Eu não aceito isso porque eu sei que isso é o mal e eu não quero isso. Eu quis muito ser mãe, eu me preparei muito para a chegada da Ana Laura e eu não aceito que esse sentimento que eu estou sentindo venha me tirar o prazer de viver esse momento. Então eu não quero e eu não aceito mais continuar assim, sabe? E eu tive a certeza que Deus, Ele tinha me ouvido. Ali, naquele momento, eu não senti nada, mas eu criei. O que me fez sair daquela situação foi o meu crer. Eu criei naquilo, sabe? Com todas as minhas forças que Deus havia me ouvido e que Ele estava comigo. E quando os pensamentos ruins começavam a me bombardear, eu logo orava e eu falava, esses pensamentos, eles estão amarrados. Eu confio em Deus e eu sei que Deus está comigo. Mas ainda assim, os primeiros dias não foram fáceis, sabe? Eu chorava bastante porque eu estava perdida, era uma fase nova, era tudo novo, eu estava aprendendo a ser mãe. Então eu lembro que quando eu entrei na crise do puerpério eu não queria receber visita porque eu não estava bem, a minha recuperação estava muito dolorosa, então eu não queria ter que ficar na dependência dos outros. Eu estava me sentindo, digamos que humilhada, sabe? De ter que ficar dependendo das pessoas para fazer tudo para mim. Não que o Guilherme estivesse me humilhando, que a minha mãe estivesse me humilhando, não, mas é porque aquela fase para mim era nova, sabe? Eu não sabia o que fazer. Eu ficava pensando, meu Deus, e se a Ana Laura ficar doente? Como é que eu vou cuidar da Ana Laura doente? Como é que eu vou cuidar da Ana Laura? Como é que eu vou proteger ela? Ela já não está mais dentro de mim, ela já não está mais protegida ali dentro da casinha dela, né, que era a barriga. Então eu começou a vir vários pensamentos horríveis, gente. É uma coisa, é um misto de sentimentos que a gente não consegue dominar, a gente não consegue controlar. Por mais que o Guilherme conversasse muito comigo, falasse, amor, eu tô com você, a gente tá junto, eu me sentia muito sozinha, sabe? O carro do ovo na frente da minha porta. Eram sentimentos que eu mesmo não estava conseguindo controlar, sabe? Por mais que o Guilherme conversasse comigo, eu não conseguia controlar aquele sentimento, sabe? Quando a gente se encontra com o nosso emocional abalado por ter acontecido algo que a gente não esperava que acontecesse, a gente fica muito triste, né? A gente fica, digamos que debilitada.
O que me ajudou a sair daquele mar de solidão, daquele mar de sentimento, foi a minha oração, sabe? A minha crença em Deus. Eu tive certeza que Deus estava ali, que Ele tinha me ouvido, né? E eu lembro que eu fui tomar banho e eu olhava assim pro meu corpo e eu chorava muito, porque eu não imaginava que o meu corpo teria mudado tanto, né? Na questão das estrias, que havia ficado flácido e tudo mais. Então, eu falei com Deus ali, eu falava com Deus a todo momento. Eu comecei a fazer dos momentos que eu me sentia triste, nos momentos que eu queria chorar, eu comecei a orar. Sabe, eu orava, eu falava assim, meu Deus, me ajuda a sair dessa situação, eu não aceito entrar numa depressão, sabe, porque nitidamente, se eu estivesse entrado naquele sentimento, se eu não tivesse tomado uma iniciativa de orar, de buscar ajuda em Deus, eu teria entrado numa depressão, porque por mais que o Guilherme estivesse ali, que a minha mãe estivesse ali, não era o suficiente, sabe, pra mim não era o suficiente, eu me sentia assim, perdida, sabe? Eu falava, meu Deus, como que vai ser? Como é que vai ser daqui pra frente? Teve uma vez que o Guilherme, ele saiu para buscar o remédio da Laura, que a pediatra havia passado, né? De cólica e também para ela tomar as vitaminas diárias. E eu fiquei em casa sozinha com a Laura. E eu fiquei chorando muito, porque eu não queria ter que ficar sozinha, sabe? Eu ficava, meu Deus, como que eu vou ficar sozinha com essa bebê? Uma bebezinha tão dependente de mim, sabe? E eu peguei e tentava levantar da cama e não conseguia, porque eu tava sentindo muita dor, a minha barriga doía muito, a minha recuperação não tava sendo fácil. Então eu comecei a chorar e eu pensei, será que vai ser assim pra sempre? Será que toda vez eu vou ficar com esse receio de ter que ficar sozinha com ela? Porque eu sempre gostei de ficar sozinha, sempre gostei de fazer as minhas coisas sozinha. Então, quando eu passei por essa situação, eu meio que me vi perdida, sabe? Mas, graças a Deus, eu me lembrei do versículo que eu contei pra vocês, que aquele que vinha a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora, sabe? Então, eu me lancei pra Deus, eu fui até Deus. E Ele não me lançou fora, Ele removeu de mim aquele sentimento, aquela amargura que eu tava sentindo naquele momento. E Ele segurou nas minhas mãos. E os dias foram passando e eu fiquei melhor, eu comecei a ficar melhor. Eu já comecei a ficar animada pra fazer as coisas, eu já comecei a ficar animada pra gravar vídeo pra vocês. Eu já comecei a cuidar da Laura sozinha. Eu lembro que teve um dia que eu tava chorando muito, minha mãe e meu pai, eles estavam em casa e eles tinham saído pra ir no mercado pra gente, né, comprar as coisas pra gente. Ficou eu e o Guilherme e a Laura. E eu tava deitada na minha cama, chorando muito. E o Guilherme perguntava pra mim, o que que foi? Por que que você tá chorando? E eu falava, eu não sei o porquê que eu tô chorando. E ele pegou e falou assim, vai orar, você precisa orar. E eu comecei a chorar muito, porque eu tava me sentindo estranha. Eu tava me sentindo, sabe, que aquela situação, aquela fase não era minha, sabe? Que aquele momento não era meu, sabe? Porque era tudo novo, eu saí da minha rotina, eu já estava acostumada a estar grávida, eu já estava acostumada eu já estava acostumada com uma fase, né? Então, quando eu entrei em uma outra fase, foi muito difícil. Então, eu peguei e eu levantei da cama, ele me ajudou a levantar e eu falei assim, Guilherme, eu tô parecendo que eu estou doente, sabe? Porque minhas pernas estavam super inchadas e eu tava, tipo, acabada, gente, eu fiquei muito acabada. Eu fiquei com olheira aqui, assim, ó, até o meio do rosto, branca, na minha boca não tinha uma gota de sangue, eu tava pálida, tava sem vontade de comer, tava sem vontade de me arrumar, eu tava ficando mal, sabe? E eu falei assim, eu não aceito essa situação, eu não aceito ficar acamada, eu não escolhi ser mãe pra ficar assim, sabe? E eu comecei a me comparar muito, isso foi uma coisa que me fez entrar nessa crise de puerpério, porque eu entrava no Instagram das blogueiras e eu via as blogueiras bem, blogueiras que havia acabado de ganhar bebê comigo semanas antes de mim e já estava bem, já estavam lindas, já estavam vivendo super tranquilas, postando na internet que estava tudo ok, e eu ali, e eu falava pro Guilherme, falava assim, eu não entendo porque elas estão assim
e eu estou tão debilitada, e eu não tô conseguindo cuidar da Laura, sabe? O Guilherme falou uma coisa pra mim que me fez refletir. Ele falou, elas só mostram o que elas querem mostrar. Você não sabe como foi a recuperação delas. Às vezes elas não quiseram contar. E eu peguei e falei, é verdade. Então eu não posso me comparar, porque fulana não é igual a mim e eu não sou igual a fulana. Então eu tenho que viver o meu momento, sabe? E eu levantei da cama e falei assim, eu não aceito mais ficar assim. Aí eu levantei, eu fui, eu tomei um banho, aí eu prendi o cabelo, aí eu enxuguei as lágrimas, eu troquei de roupa, já sentei no sofá, fiquei conversando com a minha mãe, com meu pai, comecei a me distrair, sabe? Porque o poder da decisão, de você decidir sair desse mar de solidão que você tá, faz toda a diferença. Porque se eu tivesse ficado deitada ali me fazendo de vítima, me fazendo de doente, eu iria ficar doente, sabe? Então eu peguei, eu levantei dali e eu comecei a conversar, comecei a interagir com as pessoas. Aí no outro dia minha mãe foi embora porque ela já estava de mudança, né, organizando as coisas. O Guilherme ficou comigo e eu levantava, eu me trocava, eu ia, arrumava meu cabelo e ficava. E os dias foram passando e aquela fase passou. Mas por que aquela fase passou? Porque eu decidi sair daquele momento, daquele mar de solidão. Então esse vídeo aqui, de alguma forma, é para ajudar alguém, e isso eu tenho a certeza. Então, se você tá passando por isso, se você está passando pela crise do puerpério, se para você não tá sendo fácil, se apegue em Deus. Esse mesmo versículo que eu usei para mim, usa para você. Se você for até Deus, Ele não vai te lançar fora, sabe? Assim como Ele ama você também. Porque eu sei que é muito difícil, gente, é muito difícil. Às vezes você tá me assistindo, você que não é mãe, falando assim, meu Deus, o que essa menina tá falando? Não tem nada a ver, ela tá doida. Não, gente, existe sim. O puerpério existe. Principalmente quando os hormônios caem de uma vez, porque puerpério significa isso. Durante a gravidez, os seus hormônios estão na loucura, estão lá em cima, eles estão seu corpo muda, você tá com hormônios bombando, porque você tá gerando um bebê, você tá gerando uma vida. Agora, quando o bebê sai, os seus hormônios caem, sabe? Você fala assim, meu Deus, o que aconteceu aqui? Durante 9 meses não foi assim, e você fica perdida. Então, existe, o puerpério existe. O que me fez sair dele foi a minha oração e a minha fé e a minha crença em Deus. Então, se você estiver passando por isso, seja depressão pós-parto, seja depressão por algum motivo, seja você tá passando por um problema e você tá se encontrando como eu me encontrei, sozinha, triste, vai orar. Ora. Ai, Alessandra, mas eu não sei orar. Seja sincero, você tem que falar pra Deus o que tá dentro de você, sabe? O que você tá sentindo, e Ele vai pegar o seu problema e Ele vai te ajudar. Mas pra isso você precisa confessar com os seus lábios que você precisa de ajuda, assim como eu fiz. Porque naquele momento, por mais que o Guilherme falasse comigo, que minha mãe estivesse ali em casa, nada adiantou. Se eu não tivesse tomado a decisão de conversar com Deus, eu não teria saído desse mar de solidão, entende? Então, eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado vocês. Essa foi a minha crise do puerpério, não foi fácil, mas eu consegui. Hoje a minha bebezinha já está com 2 meses, estou tirando de letra ser mãe, estou amando ser mãe. É muito difícil no início, mas a gente aprende, e por mais que a gente pesquise, que a gente tente basear a nossa vida com a vida de outras pessoas, nunca vai ser o suficiente, gente. Na prática você vai aprender a ser mãe, você vai descobrir a necessidade do seu filho, e como dizem no ditado, quando nasce um bebê, nasce uma mãe, e isso é verdade. Você nasce, você renasce, sabe? Então pode ter certeza que você vai tirar de letra, tá bom? Então espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!